Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer se manifestou pelas redes sociais sobre a segunda denúncia apresentada contra ele pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O repórter João Pedro Neto está no Palácio do Planalto e tem os detalhes pra gente. É com você, João. Carol, exatamente isso, viu? Além da nota divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, divulgada ontem à noite, o presidente Michel Temer, ele também se manifestou, como você falou, pelas redes sociais, onde ele afirma que a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República é recheada de absurdos. Segundo o presidente, são ilações que misturam fatos para confundir e para ganhar áreas de verdade. O presidente Michel Temer diz ainda que o procurador-geral ele contou com depoimentos falsos e mentirosos e instituiu, segundo o presidente, a delação fraudada onde o crime compensa. O presidente Michel Temer diz ainda ter certeza de que ao final de todo esse processo prevalecerá a verdade e que assim ele poderá se dedicar ainda mais a enfrentar os problemas reais do Brasil. Depois da apresentação dessa denúncia, ontem, o deputado federal Carlos Marum, ele se encontrou com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto e comentou o assunto com os jornalistas. Vamos ouvi-lo. Uma denúncia frágil, sem provas, baseado num áudio que não compromete o presidente e que foi gravado ilicitamente, e no testemunho de um colaborador que não merece crédito, até porque já está fazendo a sua segunda delação. É muito pouco. Bom, e falando agora da agenda do presidente Michel Temer, ele está lá no Rio de Janeiro, tem compromisso hoje pela manhã na capital fluminense e quem tem os detalhes dessa agenda é a nossa repórter Natália Mello. Bom dia, Natália. Olá, bom dia. O Instituto Estadual do Cérebro vai receber um reforço de 25 milhões de reais por ano para ampliar os serviços à população do Rio de Janeiro. O anúncio deverá ser feito logo mais pelo presidente da República, Michel Temer, que já se encontra aqui no Instituto, e pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Eles vão participar da inauguração do novo centro de radiocirurgia aqui do Instituto. A radiocirurgia é voltada para o tratamento de tumores cerebrais com o uso da radiação. O Instituto Estadual do Cérebro é referência em neurocirurgia aqui no Rio de Janeiro e é um dos principais centros de pesquisa do país. O Instituto também é referência no acolhimento de bebês com microcefalia. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Natália. E sobre o atual momento político, o presidente Michel Temer, em seu discurso ontem em Xambioá, no Tocantins, criticou o abuso de autoridades e aqueles que ultrapassam o limite da lei. Ele disse que é preciso evitar esse tipo de conduta no país. Nós não somos autoridades, nós somos autoridades constituídas, porque a única autoridade existente no sistema é a lei, é a Constituição. Então, quando falam, por exemplo, de abuso de autoridade, eu costumo dizer o seguinte: não é abuso de autoridade contra o presidente, contra o governador, contra o deputado, é quando alguém ultrapassa os limites da lei. Daí é que é a violação da autoridade. E é uma coisa que nós devemos evitar no Brasil. Quando um produto tem algum tipo de problema ou defeito, o fabricante deve fazer um chamamento ao consumidor para solucionar a situação. Isso é chamado de recall e em 10 anos teve um aumento de 221% no Brasil. E a partir de agora, os consumidores vão ter pela internet uma nova maneira de se manterem informados sobre esse tipo de comunicado. 2 anos depois que comprou este carro, seu Carlos foi convocado pela montadora para levar o veículo até uma concessionária e corrigir um defeito no computador de bordo. O fabricante detectou que o problema poderia afetar o câmbio do automóvel. Pediram que levasse para eles analisar e verificaram que realmente teria que trocar o câmbio. E com isso aí eu estou utilizando o carro normalmente, está funcionando perfeitamente. Não tenho nenhuma reclamação a fazer até o momento. Esse alerta que o fabricante fez ao seu Carlos é chamado de recall,
que é uma comunicação do fornecedor de que vai corrigir a falha. O recall pode ser feito por meio de conserto do produto, substituição ou retirada do mercado, reembolsando o consumidor. O Brasil é um dos países com maior aumento no número de recall no mundo. O crescimento foi de mais de 200% em 10 anos. 8 em cada 10 casos envolvem a indústria automobilística. As campanhas de recall são feitas por iniciativa dos próprios fabricantes, quando percebem um defeito, e também por determinação da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, quando recebe denúncias. É sim uma obrigação do fornecedor e também um direito do consumidor que esse procedimento ele seja realizado. Até o início deste mês, a divulgação das campanhas de recall eram feitas em anúncios publicitários pela imprensa e, no caso dos automóveis, também por meio de carta ao consumidor. E a partir de agora, uma página na internet desenvolvida pela Senacom é mais uma forma de divulgação para o consumidor. A nova plataforma traz acesso rápido e detalhado aos mais de 1.000 recalls em andamento, com ferramenta de busca detalhada, geração de relatórios das campanhas já feitas e opção para que o consumidor se cadastre para receber alertas de recall. A grande dificuldade dos fornecedores é conseguirem chegar a esses consumidores. Então é mais uma ferramenta que está sendo posta no mercado de consumo para auxiliar, para ajudar o consumidor a se proteger aí nessas relações existentes entre consumidor e fornecedor. E nós ficamos por aqui. Voltamos em 1 hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.